Oi, meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Aproveitando essa oportunidade que o Senhor me concede, meus irmãos, quero convidar a você mais uma vez a nos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos juntos aprender de Cristo e compartilhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, irmãos. Já quero desejar a você um dia, uma tarde ou uma noite de paz, dependendo do momento que você vai parar para ouvir essas palavras. Que as palavras aqui da Bíblia Sagrada, irmão, é fiéis e são verdadeiras. E eu sempre falo o que está na palavra, porque se é fiel, vamos pregar e anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é a palavra do Senhor. Eu quero trazer um versículo da palavra de Deus. Eu quero pedir a sua atenção, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, para que nós não possamos ser enganados pelas falsas igrejas, pelos falsos pregadores, pelas falsas doutrinas, porque existe as falsas doutrinas, existe preceito de homem, e é isso que nós vimos nos dias atuais. Aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 7, está dizendo assim, vamos ler. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabe tu agora, mas tu o saberás depois. Aí, observe bem, irmãos, a palavra que Jesus Cristo disse para os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, junto com Jesus, mas eles não entendiam ainda o Evangelho de Cristo. Ele não estava entendendo o Evangelho. Observe bem, Pedro não estava entendendo o que Jesus Cristo estava fazendo. Mas Jesus disse, tu não sabe agora, mas depois tu saberás. É isso, irmão, que nós temos de entender. Vamos ver ainda a palavra de Deus, nosso amado Jesus Cristo, Salvador, ensinando no mesmo livro de João, aqui no capítulo 14 e no versículo 16, está dizendo assim, vamos ler que diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Aí, ao que Jesus Cristo está dizendo para o discípulo. Eu quero que você, irmão, entenda as palavras e os ensinamentos do Senhor, para que você venha entender como as falsas igrejas enganam as pessoas sem ter o conhecimento do Evangelho de Cristo. Ele disse para Pedro, tu não está entendendo. Aqui ele já está dizendo, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador para ficar convosco para sempre. Vamos entender o que Jesus Cristo está dizendo aos discípulos. Agora, ainda no mesmo livro de João, lá no capítulo 14 e no versículo 26, está dizendo assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Aí está, irmão. Aí está o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Até o momento que o discípulo não estava entendendo nada. Os discípulos só entenderam o Evangelho depois que eles receberam o Espírito Santo. Depois que eles foram batizados no Espírito Santo, foi que eles foram entender o Evangelho. Porque eles estavam andando com Cristo, mas não estavam entendendo o que Cristo estava fazendo. Jesus Cristo está aí ensinando.
o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará e fará vocês lembrar de tudo. Aí, por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, o verdadeiro batismo no Espírito Santo era para que você entenda, naquele momento, aquele período de tempo que os discípulos estavam com Jesus Cristo, mas eles ainda não tinham recebido, não era ainda batizado no Espírito Santo. Quando Deus enviou o Consolador aos discípulos, foi que eles foram entender as palavras de Deus e reconhecer o verdadeiro Evangelho. Por isso, meus irmãos, vamos entender essas coisas para a gente não ficar turbado em meio de falsos pregadores, de falsas igrejas. A palavra de Deus é preciso que você tenha este fogo, né? Quando João lhe disse, eu vos batizo em água, um arrependimento de pecado, mas vem outra após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo no Espírito Santo? Se não for batizado no Espírito Santo, nunca queria, o discípulo nunca queria entender o Evangelho. E se você hoje não for batizado no Espírito Santo, você nunca vai entender o Evangelho. Você vai ficar sempre fazendo as coisas erradas, enganando e pregando o mau Evangelho que não está escrito na palavra. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi para quê? Para poder falar línguas que não existem? Para sapatear, pular, feito um maluco? Não! Eles receberam o batismo no Espírito Santo para entender o Evangelho e o Espírito Santo habitar neles para sempre. Porque o Espírito Santo faz morada no verdadeiro cristão para sempre, que assim disse Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo e com fogo é para que você entenda, porque a palavra de Deus é fogo. Então você precisa ter fogo para conhecer e entender o Evangelho de Cristo. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro batismo no Espírito Santo não é para que você vê aí nessas igrejas falando mentiras, enganando o povo, conduzindo o povo ao caminho da perdição. Vamos ver lá no livro de Provérbios, vamos para o livro de Provérbios. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 23, está dizendo assim: convertei pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e fará saber as minhas palavras. Aí, irmãos, aí está uma resposta dos versículos que eu li lá no livro de João. Foi nesse momento que os discípulos receberam o Espírito Santo abundantemente derramado por Deus, e aí foi que eles foram entender as palavras e o Evangelho de Cristo. É isso que serve, é isso que é o batismo no Espírito Santo. O verdadeiro batismo no Espírito Santo é para que você entenda o Evangelho de Cristo. E você tem esse fogo, porque a palavra de Deus é fogo. Vamos provar isso lá no livro de Jeremias. Vamos lá para o livro de Jeremias. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23 e no versículo 29. Vamos ver, começar do 28, que diz assim: o profeta que tem um sonho, que conte o sonho, é aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade, que teme a palha com o trigo. Diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo? Aí, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? Por quê?
É preciso que você tenha esse fogo, porque a palavra de Deus é fogo. Para que você entenda as palavras do Evangelho de Cristo, é preciso que você tenha o Espírito Santo. Não o que eles fazem, achando que é, mas não é. É por isso, irmão, que eu entendi entender e ler as palavras, procurar buscar de Deus o conhecimento, pedir o Espírito Santo para que abra a nossa mente, para que nós venhamos entender. Porque se não tiver o Espírito Santo, vai ficar toda a vida nisso, buscando coisas do mundo, estudos e mais estudo. Por isso que Paulo disse, por mais que estude sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, porque não tem o Espírito Santo. É isso que a gente tem de entender, irmãos. É isso que você tem de entender. Às vezes as pessoas não gostam, não aceitam, mas se não aceitar o que eu estou falando, a Bíblia é mentirosa, então, porque eu estou falando o que é na Bíblia. E se você não aceita, para que você carrega a Bíblia? Para que você tem a Bíblia? Então, o que eu falo na Bíblia. Se a Bíblia é a verdade, eu estou falando a verdade. Mas as falsas igrejas não pregam a verdade, que prega outra coisa. A palavra está ensinando assim, eles fazem assim. Não é verdade, irmão. O verdadeiro batismo no Espírito Santo não é essas línguas que não existem. Nem Deus mesmo entende essas línguas, porque Deus não deixou esse tipo de língua boba que eles fazem. Essas pula-pula nas igrejas, essas visões, essas revelações, essas profecias, isso é mentira, não existe isso no Evangelho de Cristo. Por isso, vamos ter cuidado para que nós não percamos a nossa vida eterna. É isso, irmão, que eu quero passar para você, que você venha entender o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai entender o Evangelho de Cristo. Se você não entender, você não é batizado no Espírito Santo. Pode ser batizado em outro espírito, que a gente vê por aí, porque são muitos, né? São muitos espíritos. Por isso, vamos ter cuidado. Foi por isso que João disse nas suas palavras, cuidado, filhinho, provai se os espíritos vêm de Deus. Vamos ter cuidado, irmãos, e procurar buscar na Bíblia o verdadeiro conhecimento. Que Deus te abençoe, fica na paz. É isso que eu quero passar para você. Vamos junto compartilhar e aprender de Cristo, que é o melhor professor, que dá paz e dá a vida eterna. Até lá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.